Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Paulo Freire, Cultura Digital e Empoderamento, Questões para a Educação Básica. E hoje os convidados do podcast são a Gabriela, a Giovana, a Kellen, a Pamela e o Pietro. E é lógico, eu, a Camila, apresentando o podcast para vocês. Oi! E hoje nós entraremos no assunto utilizando os textos da Menezes, que fala sobre contribuição do pensamento do Paulo Freire para o paradigma curricular crítico e emancipatório. Também utilizaremos os textos da Bonilla, falando sobre política educativa e cultura digital e todas essas práticas escolares, sociais. E, no geral, né, principalmente sobre empoderamento individual, empoderamento comunitário e se ele pode ser usado como uma ferramenta de emancipação. Boa. Então, nós iremos começar a falar do empoderamento. A gente não consegue falar de empoderamento sem saber de onde ele vem. O termo empoderamento ele é usado em diversos momentos, principalmente falando de lutas e causas sociais, mas a primeira vez que ele foi efetivamente utilizado foi para falar da reforma protestante por Lutero, que buscava a tradução da Bíblia não só para o latim, mas sim para outras línguas e dialetos das populações locais, e mostrava também como a linguagem, a escrita, é uma ferramenta importante de controle de uma população. Depois o termo empoderamento apareceu diversas outras vezes para diversas outras lutas, e hoje ele é efetivamente utilizado para ser associado a lutas pelos direitos civis. Paulo Freire também usa o termo empoderamento, mas ele fala de um empoderamento de classe social, um empoderamento coletivo. E mesmo quando ele fala de um empoderamento individual, ele fundamenta ele numa perspectiva crítica sobre a realidade social. Ele acaba não sendo utilizado tanto como um pensamento individual, de uma pessoa só. Então, a partir daí, a gente pode imaginar como ele seria utilizado dentro de sala de aula, dentro da escola e das lutas estudantis que são tão presentes no dia a dia e dentro da nossa sociedade. Sim, Cami. E uma coisa muito interessante do empoderamento é que hoje em dia ele também está atrelado à questão da cultura digital. E aí eu vim aqui trazer para vocês uma contribuição de um texto de autoria da Maria Helena Silveira Bonilla, que também tem a autoria do Nelson de Luca Petto. É um texto de 2015, mas ele pode ser considerado bem atual, porque ele busca abordar assim a questão de como os fluxos de ideias, culturas e conhecimentos agora eles são dinâmicos e eles ultrapassam barreiras por meio de toda a articulação digital. Então a gente pode incluir essa questão do empoderamento também na questão digital, né? Então, bom, esse texto eu acho muito interessante porque assim ele aborda como o avanço da cultura digital ele aconteceu muito principalmente nos ambientes escolares, né? Então, a gente tinha antigamente um modelo bem institucionalizado do laboratório de informática, Sim. que era algo bem, né? Mas aí, hoje em dia, a gente tem a questão dos celulares móveis. Então, por meio dos dispositivos móveis, a pessoa consegue ter acesso à internet na palma da mão, né? Então, para conseguir usar essa internet, o governo acabou tendo que criar políticas públicas. E aí, a gente consegue ver, por meio desse texto da Maria Helena Bonilla, que o governo tentou, né, implementar políticas públicas e tal, mas ainda existe muita disparidade. Então, a gente vê, por meio de dados do CGI, que tem uma disparidade no urbano e no rural no acesso à internet. Então, enquanto o urbano tem 44% de acesso à internet, no rural tem apenas 10%. Nossa, Caramba. E também Nossa, é muita é coisa, muito... né? Muita distância. Sim, sim. E isso também acontece por regiões. Então, por exemplo, na região sudeste tem 48% de acesso. Mas, em compensação, na região nordeste e norte, não passa nem dos 30%. Então, essa disparidade acaba afetando, né, essa questão do acesso à internet, inclusão digital.
E, por consequência, também a questão do empoderamento, né? Porque não existe empoderamento sem uma coletividade, né? E, bom, uma outra coisa que também fala nesse texto da Bonilla, que eu acho muito legal de falar aqui no podcast, é que a gente teve políticas públicas, né, para conseguir inserir essas tecnologias na sociedade. E o governo, ele teve boas políticas, mas também teve políticas não tão boas, né? Então ela dá alguns exemplos, né? Em 1990, teve o início da implantação da rede de internet no Brasil. E aí, uma coisa que ajudou bastante na efetivação, né, da internet no Brasil foi a questão das universidades federais, que elas eram meio que pontos de acesso inicial à internet, né? Mas um exemplo que ela dá como não tão bom foi a privatização da rede de telecomunicações, que ocorreu no governo do FHC. Porque meio que toda a rede de telecomunicação, de internet, ficou nas mãos das empresas privadas. E isso acabou tirando todo o caráter coletivo, né? Todo o caráter horizontal que buscava se ter com a internet, porque as empresas acabaram buscando somente o lucro e as pessoas ficaram à mercê disso, né? Mas eu acho interessante também dar um exemplo, né, fora do texto, de como a internet ela pode ser um fator aliado na educação. No filme Bacurau, vocês conhecem o filme Bacurau? Sim, muito bom, inclusive. Eu conheço, Sim. mas eu nunca assisti e eu, na verdade, não sei muito, nem muito do que se trata. Então, ele é um filme bem diferentão, assim. Ele se trata sobre... É um filme que fala sobre, principalmente sobre a questão do Nordeste, em como o Nordeste ele, tem essa disparidade essa desigualdade, né, social com relação aos outros estados. E aí, numa cidade bem pacata do Nordeste, tem uma entrada de gringos, né, falando bem informalmente. E aí esses gringos acabam meio que matando as pessoas da cidade. Mas o que é interessante de falar desse filme é a questão ter uma escola lá, uma escola num lugar super deserto e rural. E lá eles conseguem inserir uma tecnologia lá, que é um drone. E esse drone faz meio que um mapeamento do local. E aí é interessante porque mostra, né, as crianças aprendendo com esse uso desse drone. E é um exemplo de inserção digital no mundo que eu acho interessante de falar também, para contribuir, né? Sim, é importante a gente pensar também que é uma outra ferramenta que pode servir para somar. Acho que muitas vezes quando a gente fala de uso de eletrônicos e tal nas escolas, a gente pensa de uma forma muito negativa, ou que ele não pode ser utilizado dessa forma. Mas se a gente mudar o pensamento e tipo, indicar também para quem está acessando dessa forma do outro lado, né, pensando não na ótica de professor, mas de aluno, indicar uma forma efetiva de como pode te ajudar, de como funciona, até falando sobre a IA também, né, inteligência artificial, de como ela pode ser utilizada para fazer coisas boas e não para tá ali só para plagiar trabalho, ou fazer trabalho para você, e não como uma forma de pesquisa, né? Exatamente, a Bonilla ela até destaca também, puxando o gancho do Pedro que estava falando do texto dela, que a internet, as tecnologias, né, em si, por si só, elas não garantem uma educação emancipadora. Mas se a gente, a partir disso, conseguir usar elas de uma forma crítica, que promova diálogo, então a gente consegue, por meio disso, ter uma construção coletiva ali de conhecimento, e aí isso dialoga muito com a questão do Freire, né, que defende a educação aí libertadora, que é completamente baseada nesse diálogo, na problematização e participação ativa ali dos estudantes, né? Então, as políticas públicas que até o Pedro citou, a Bonilla ela fala que não é só uma questão de infraestrutura, mas também uma questão de conscientizar os professores, enfim, ter uma formação ali de como isso vai ser usado de maneira benéfica para os alunos, né? De como isso vai ajudar que as pessoas consigam se desenvolver por meio dessa tecnologia que está sendo usada na sala de aula. E aí o grande desafio disso, né, que eu vejo
superar essa questão tecnicista do uso das ferramentas ali tecnológicas, né? Então, a gente pensa muito no uso da tecnologia como exatamente o que ela falou. Então, a IA, ela vai servir para plagiar um trabalho, para pegar um trabalho pronto. A gente pensa muito nessa questão tecnicista e talvez também mudar ali uma mentalidade dos formadores, né, dos professores, ajude a trazer esse caráter mais coletivo de construção entre os estudantes, né? Sim, até porque quando a gente não pensa nessa questão de ensinar eles a usarem as ferramentas do modo necessário, do modo que é ok a gente usar a tecnologia dentro da escola, a gente proíbe e acabam acontecendo casos assim como aconteceu recentemente no Colégio Santa Cruz, né? Eu não sei se vocês viram as notícias do que rolou, mas mesmo com os celulares proibidos dentro de sala de aula, os estudantes conseguiram se juntar para criar grupos discriminatórios contra os estudantes calouros que entravam, e aconteceu uma coisa muito, muito problemática. Então, acho que principalmente conscientizar os estudantes e estar em alerta para essas situações de risco é muito importante. Exato, porque essa geração a gente não vai. O uso da tecnologia não vai sair da vida deles, né? Não, da nossa vida, né? Não existe mais uma vida emancipada aí né, da tecnologia. O que precisa é uma conscientização e um uso benéfico para todos, né? Sim, e pegando o gancho aqui da conversa, né? A gente deixa de usar celulares na escola, mas a gente esquece que eles usam, como a Gabi comentou, eles usam em casa, eles usam em outros espaços, e isso não muda o fato de que podem acontecer situações como essa do Santa Cruz, né? Isso acontece mesmo. E voltando ao assunto da inteligência artificial, eu vi vários cursos para professores mesmo, para educadores, sobre como usar a nosso favor a inteligência, porque ela existe, ela está aí e a gente vai usar, né? E os alunos vão usar, as pessoas, de modo geral, vão usar, e a gente precisa saber, né, como usar da maneira mais eficiente, né? Que a gente não, não faça nenhuma outra coisa. Sim, eu acho que só para quem não tá pegando o que aconteceu no Colégio Santa Cruz recentemente, teve uma situação, uma notícia onde existia um grupo de veteranos do ensino médio que eles colocavam os calouros em situação vexatória através de grupos do WhatsApp. Nada disso, absolutamente nada disso aconteceu dentro da escola, mas eles tiveram acesso a essa ferramenta para promover essa problemática fora da escola. Então, realmente, o que a Kia falou é muito importante sobre a gente promover a conscientização e o uso adequado dessas ferramentas, só para contextualizar para quem não está entendendo sobre o que a gente está falando. Mas agora, entrando em outro assunto, eu acho que nada melhor no podcast do que a gente falar sobre diálogo e liberdade, que é o que a Marília Gabriela de Menezes e a Maria Eliette Santiago vão trazer no texto, que é contribuição do pensamento de Paulo Freire para o paradigma curricular do crítico emancipatório. Nesse texto, elas argumentaram que o diálogo ela não é apenas uma técnica pedagógica, mas fundamento de uma educação libertadora. Então, elas trazem o diálogo aí como uma ferramenta para os professores libertarem os alunos dentro da escola. Então, não só uma construção de poder dentro da sala de aula. Eu acho muito interessante, por exemplo, quando a gente vê o vídeo de uma professora que viralizou nas redes sociais, que é ela ensinando as vogais para alfabetizar o público do EJA com uma música do Luiz Gonzaga. Não sei se vocês viram isso. Vocês viram, galera? Sim, eu vi. Sim, muito bom. Sim, é um vídeo muito legal. Estratégia muito boa, né? Nossa, é uma estratégia muito interessante, porque para quem não viu o vídeo, ela coloca as letras A e I e as letras O, U embaixo. E aí a música começa A, E, I, O, U, Y. E aí eles têm que fazer, por exemplo, num ritmo de pisadinha,
as vogais. Então, isso traz muito diálogo do aluno com o professor e o interesse do professor estar ali naquele mundo dele. Eu acho muito interessante também quando Freire, ele fala assim: o diálogo é libertador. É uma comunicação democrática que invalida a dominação e reduz a obscuridade ao afirmar a liberdade dos participantes de refazer a sua cultura. Então, o diálogo, ele está totalmente se contrapondo à dominação. Então, falar sobre isso numa perspectiva decolonial é muito, muito, muito importante para a gente. O diálogo, ele é um dos pilares para o processo permanente de construção e da reconstrução curricular. Quando a gente fala sobre construir um planejamento pedagógico, sobre construir um currículo, a gente tem que pensar em dialogar com aquela comunidade, dialogar com os alunos e fazer com que eles se sintam parte disso, não é, Pan? Sim, exatamente. O conteúdo tem que ser associado à realidade daqueles alunos, né? Para, enfim, ter alguma relevância para o conteúdo ganhar algum significado. E como você falou do vídeo, como que foi? Do forró? Isso, Ah, ela coloca a letra A, E, I, O, U em cima e Aham, não, ela coloca algumas letras das vogais em cima e algumas letras das vogais embaixo. E aí sim, começa a música A, E, I, O, U, isso é Y. muito E aí bom. eles fazem no ritmo da pisadinha mesmo, pisando nas letras. É muito Isso legal. é cultura popular, né? O Paulo Freire já falou sobre Uhum. isso, que a cultura popular ela é vista como algo inferior, que ela não tem legitimidade acadêmica, né? Porque tá ali no cotidiano. Só que é muito importante essa cotidianidade nos processos educacionais. Porque essa valorização da cultura popular, por exemplo, nossos alunos gostam de racionais, então vamos trabalhar com racionais ali com eles, porque a escolha do conteúdo programático é político, né? E é importante o conteúdo na sala de aula ser crítico e buscar dialogicamente com o estudante, construir a partir da visão de mundo dele, né? E o professor, ele tem que problematizar essa realidade, né? Desafiando os estudantes para, enfim, sempre buscarem mais, refletirem sobre. Inclusive, Pan e Cami, eu não sei se vocês lembram, mas logo no começo da faculdade, a gente fez um planejamento curricular com o uso do Sobrevivendo no Inferno, né? Eu Sim, lembro, foi um trabalho muito bom e toda a sala quis participar, né? Toda a sala se interessou. Foi uma aula bem Sim, dinâmica, exatamente porque Racionais está ali no cotidiano de muitos dos alunos, né? sim, eu Vivência. acho gente, que que é legal muito esse trabalho. interessante. Quando a gente tá lá falando com eles, aí eles estão completamente desinteressados, a gente fala, não, gente, mas vocês não ouviram que o último rap que eles lançaram, aí todo mundo volta os olhos pra você e fica, nossa, professora, você conhece isso? Então, eu acho que fala Sim, muito mais sobre diálogo, liberdade e conexão do que qualquer coisa. exatamente. Não faz o menor sentido chegar na sala e falar sobre um conteúdo que eles, sabe, não faz, não acham que não tem nenhuma relevância para O que eles. faz parte da realidade deles também, né? Da Isso, nossa realidade. Porque não só de valorizar a cultura popular, mas de também trazer as referências que a gente conhece. A partir daí, eu acho que é muito interessante mesmo. Adorei o trabalho de vocês, meninas. Muito bom. Ai, obrigada, Ké. Gente, aí pautado nesse assunto de como a gente vai trabalhar com os alunos, né, nas escolas, acho que vocês chegaram a ver um tema que ficou bem recorrente agora, que foi a questão da proibição do uso dos celulares na sala de aula, né? sim, eu Não só na sala vi de aula, essa nas escolas lei. no geral, né? O que vocês acharam disso? Então, né, o ministro da Cara, Educação até citou: o objetivo da lei não é proibir o uso de celulares, mas proteger nossas crianças e adolescentes por meio da restrição a esses aparelhos. Mas restringir não é proibir? É o que a gente estava falando também até no começo, né?
a gente vai proibir agora, mas e em casa? Eles vão ter acesso, nos outros espaços eles vão ter acesso, eles vão saber usar. A gente vai só proibir, mas não vai ensinar a usar, porque eles vão usar em outros espaços, né? Então acho que vale também a reflexão sobre isso. Sim, exatamente. Bom, gente, eu acho que a conversa foi muito legal. Cada um conseguiu trazer um pouco da sua perspectiva. A gente conseguiu abordar a questão do Paulo Freire, a questão do empoderamento e da cultura digital. E, bom, eu acho que é isso. Muito obrigado pela presença de todos. E nos vemos no próximo episódio, né? Sim! Ela. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, Muito gente. obrigada. Obrigado. Obrigada, gente.